Então, boa noite a todos. Eu agradeço o convite da Comunidade Espírita Ramatiz, em nome de todos os seus trabalhadores, pela oportunidade de estar aqui trabalhando e falando a respeito da relação entre o Evangelho de Jesus e o trabalho. Há uma frase popular que todos nós conhecemos muito bem, que circula na nossa sociedade, que diz o seguinte: o trabalho dignifica o ser humano. Essa é uma frase que todos nós conhecemos, porque, afinal de contas, existe uma ideia social, um conceito social de valorização do ato de trabalhar. Nós somos uma sociedade que valoriza o trabalho. Tanto é verdade que eu cresci ouvindo os meus pais dizerem que não importa se você tem posses ou não, o que importa é que você seja uma pessoa trabalhadora, porque o trabalho dignifica o ser humano. Os nossos pais, eu escutava também, ao crescer, na infância e na adolescência, dizendo que eles gostariam muito que os filhos conhecessem pessoas trabalhadoras e encontrassem esposos e esposas que fossem pessoas trabalhadoras. Porque essa ideia de que o futuro marido da filha ou a futura esposa do filho fosse uma pessoa trabalhadora, já agregaria àquele relacionamento dignidade, respeito e segurança. E a nossa sociedade valoriza tanto o trabalho que nós temos um dia do ano no qual nós homenageamos oficialmente o trabalho, que é o dia 1º de maio. E a nossa homenagem ao trabalho, ela se dá em um feriado, ou seja, nós homenageamos o trabalho não trabalhando, folgando no dia de trabalhar. Mas a ideia é trazer a importância do ato de trabalhar, refletindo essa ideia social de valorizar o ato de trabalho, porque ele nos traz dignidade. Mas a pergunta importante que eu trago para a reflexão é a seguinte: afinal de contas, o que é trabalho? E afinal de contas, o que é dignidade? Se o trabalho dignifica as pessoas, para nós entendermos o real significado dessa expressão, nós precisamos entender o que é trabalho e o que é essa dignidade que ele traz. Então, quando nós vamos consultar, por exemplo, o dicionário Aurélio da língua portuguesa, uma das definições de trabalho que nós vamos encontrar lá é atividade profissional, destaque para a palavra profissional, atividade profissional, regular, remunerada. Destaque para remunerada ou assalariada. Então, é aquilo que os nossos pais queriam dizer quando nos desejavam a sorte de conhecer um companheiro ou companheira de vida que fosse trabalhador. Alguém que tivesse uma atividade profissional, de profissão, de ofício, com a qual ele pudesse receber em troca recompensação financeira e que permitisse oferecer ao seu núcleo familiar a segurança
dos boletos pagos no fim do mês. A conta de luz, o aluguel, o supermercado, o combustível do carro. E ainda uma quantidade mínima para algumas benesses ou luxos, como viagens, posse de alguns itens de preferência pessoal, visitas gastronômicas a restaurantes de preferência pessoal e etc. Então, nesse aspecto, o dicionário nos traz a primeira definição de trabalho. Uma atividade profissional que eu exerço como profissão, como ofício, e que me retribui com o dinheiro do mundo. Essa é uma forma ou uma definição do que é trabalho. Mas o dicionário nos traz uma definição, outra, que já começa a nos interessar um pouco mais. Nós que estamos aqui na comunidade espírita Ramatiz, interessados no assunto evangelho. E essa segunda definição diz o seguinte: trabalho é o conjunto de atividades produtivas ou criativas, destaque para produtivas e criativas, para atingir um determinado fim, com uma finalidade. Essa definição já não envolve o retorno financeiro. Então é alguma atividade que eu faço, que ela produz algo, ela gera algo, ela oferece algo, alguém se beneficia dela. Eu uso a criatividade ou desenvolvo a minha criatividade ao exercer essa atividade e eu atinjo um determinado objetivo. Exemplo, o Dr. Desir chegou aqui às 4h, exercendo uma atividade produtiva na casa para atingir determinado fim. Isso é trabalho. Isso é trabalho. Qual era o fim? O trabalho mediúnico de socorro às pessoas que vêm ao encontro desse socorro. Outro trabalho. A pessoa que, em qualquer idade, resolve aprender a tocar um instrumento musical, exercendo uma atividade criativa, desenvolvendo a sua criatividade para atingir um determinado fim. Produzir o belo. Desenvolver dentro de si sensibilidade. Sensibilidade espiritual, emocional. Isso é trabalho. Exemplo. Certa feita eu fui fazer uma palestra na Federação Espírita do Estado de Goiás e quando eu cheguei, ao entrar no auditório, na minha frente, havia uma senhora de idade muito avançada e dificuldade de locomoção, que estava sendo conduzida pela neta, dos seus 30 anos, para o auditório para assistir à palestra. Aquela neta estava exercendo uma atividade de trabalho. Exercendo o amor familiar, produzindo algo com determinado fim. Isso é trabalho. Não é remunerado, mas é um trabalho. Dessa forma, nós podemos incluir debaixo do conceito, debaixo do guarda-chuva conceitual de trabalho, inúmeras atividades do dia a dia. A moça que está na livraria é trabalho. Ajudar alguém a atravessar uma rua é trabalho. Resgatar um cão de rua é trabalho. Aprender um idioma novo é trabalho. E por aí vai. Mas existe uma terceira definição de trabalho que não está no dicionário,
mas está nos livros de física que nós estudamos no 2º grau, para sermos aprovados na prova do vestibular. Trabalho é uma grandeza física. E trabalho é quantificado, é mensurado. Existe uma fórmula matemática para mensurar trabalho. E essa quantificação do trabalho na física é dada em joules, que é uma medida de energia. Então, em física, trabalho é a transferência de energia devido à aplicação de uma força. Você transfere energia ao aplicar uma força. Esse é o conceito físico de trabalho. Portanto, na física, nós realizamos um trabalho quando nós aplicamos uma força em determinado corpo, transferindo energia, e esse corpo entra em movimento. Então você pega uma bola que está inerte e você aplica uma energia e essa bola passa a entrar em movimento. Essa energia tem X joules e ela é capaz de fazer aquele corpo se movimentar. É uma transferência de energia. O que já nos interessa mais ainda quando nós estudamos o Evangelho e sua relação com o trabalho. Então, até aqui, nós já conseguimos trazer 3 ideias diferentes do que é trabalho. O trabalho remunerado, profissional, o trabalho da atividade produtiva ou criativa, que nos aproxima do belo e não é remunerado, e o trabalho da física, que é a transferência de energia levando a um movimento. A um movimento. E o que é dignidade? Se o trabalho traz dignidade, o que é dignidade? Segundo o dicionário, dignidade é a qualidade moral que infunde respeito. E é por isso que os nossos pais diziam aquilo, que seja uma pessoa trabalhadora. Porque o trabalho infunde dignidade e dignidade infunde respeito. Nós respeitamos quem trabalha. Quem não trabalha, o que nós dizemos? É preguiçoso, não faz nada, depende dos outros, explora o trabalho alheio, trabalho remunerado. É isso que nós dizemos. Então, essa ideia de que dignidade infunde respeito e o trabalho traz dignidade, ela faz sentido no nosso contexto social. É a consciência do próprio valor, dignidade. É a consciência do próprio valor. Eu sei quem eu sou. Eu sei o meu mérito. Eu sei aquilo que eu produzo. Então isso me dá um valor próprio, uma consciência de que eu realmente tenho valor. A ideia de dignidade também está associada à ideia de honra, de nobreza, de autoridade moral. Porque eu trabalho. Então, o trabalho remunerado, agora nós reformulamos a frase. O trabalho dignifica o ser humano. O trabalho remunerado que me expõe a diversos desafios no dia a dia, desafios do próprio ato de trabalhar, mas também desafios da lide com os companheiros de trabalho. O companheiro difícil, orgulhoso, agressivo, debochado, humilde, bondoso. O ato de viver e trabalhar me expõe a tudo isso.
a diversos desafios e me remunera financeiramente para eu pagar as contas do mundo, da sociedade que nós vivemos. Elas existem, são reais, é uma realidade da vida material e nós precisamos lidar com ela. Então, esse trabalho, juntamente com as minhas atividades criativas, o meu gosto pela arte, pintura, instrumentos, idiomas novos, a prática da caridade, o trabalho voluntário, fazem com que eu gaste uma energia e me fazem mover-me adiante. Me impulsiona adiante. Me tira de um posto de inércia espiritual e me coloca numa condição de valor espiritual, valor moral, dignidade espiritual. E é por isso que, incansavelmente, nos livros espíritas, nós vamos ver incontáveis mensagens dizendo: se o sofrimento te visita, ora e trabalha. Se a dor te visita, ora e trabalha. Se alguém te abandonou, ora e trabalha. Se alguém te traiu, ora e trabalha. A frase que estava aqui: experimente substituir os momentos de reclamação por momentos de trabalho e verás o resultado. A frase estava aqui. Existe também uma exaltação ao trabalho sob a ótica espiritual e não só sob a ótica social em que nós vivemos. E essa questão é tão interessante que o próprio codificador do Espiritismo, Allan Kardec, dedicou um capítulo inteiro de O Livro dos Espíritos para o que ele chamou de lei de trabalho. A segunda parte do Livro dos Espíritos contém as leis morais. Então lá nós vamos ver a lei de adoração, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de trabalho, a lei de justiça e caridade, e etc. E o livro é formatado com perguntas e respostas. Portanto, Allan Kardec elaborou perguntas para que a equipe espiritual que o assistia respondesse, esclarecendo as nuances da vida sob a ótica espiritual. E aí nós vamos ver a perspicácia, a sensibilidade, a inteligência, a profundidade filosófica do perguntador Allan Kardec. Porque se fôssemos nós íamos perguntar assim: espírito come? Espírito namora? Espírito usa roupa? Espírito vai no banheiro? Allan Kardec não. Allan Kardec pergunta assim: qual é a origem da vida? Allan Kardec pergunta assim: o que é a inteligência? E aí, de repente, lá na lei do trabalho, ele pergunta assim: o que é trabalho? Quando que um de nós, tendo à sua disposição o Espírito da Verdade, vai pensar em perguntar o que é trabalho? Mas Allan Kardec perguntou: o que é trabalho? E é a pergunta 675 do Livro dos Espíritos. E a resposta revela a sabedoria de um espírito extremamente avançado no progresso moral. Igual Jesus, igual Emmanuel, que dizem muitas coisas
em frases extremamente curtas. Porque a resposta do Espírito da Verdade a essa pergunta, o que é trabalho? Trabalho é toda ocupação útil. Ponto. Trabalho é toda ocupação útil. Ele em nenhum momento falou que você precisa ser remunerado para estar trabalhando. Essa definição, ela é tão profunda do ponto de vista filosófico que ela revoluciona a nossa maneira de entender o trabalho. E ela vai ao encontro daquilo que nós falamos na introdução de nossa fala, das definições de trabalho. Você compreende muito mais que aquela neta que conduzia sua avó à palestra estava de fato trabalhando. Porque era uma ocupação extremamente útil. Você compreende que a esposa que fica em casa e você pergunta qual é o seu trabalho? Eu sou do lar, que ela realmente trabalha. Porque ela exerce uma ocupação extremamente útil. Você compreende o trabalho mediúnico. Você compreende o seu esforço pessoal em aprender um instrumento musical como trabalho. É uma atividade útil para você, porque desenvolve em você essa sensibilidade artística, te aproxima do belo e ainda agrada os ouvidos alheios. Ou não. Mas a princípio sim. Você entende que a pessoa que, depois de uma certa idade, começa a exercer a pintura ou a escultura, é trabalho. Porque é uma ocupação útil. A leitura de um livro é trabalho. Porque é uma ocupação útil. E Allan Kardec vai além e pergunta aos espíritos se o trabalho é uma lei da natureza. Olha só a pergunta. É uma lei da natureza o ato de trabalhar? E aí nós podemos transcender essa ideia para todo o universo. O trabalho é uma lei universal. Ela é uma lei que existe aqui e existe em um planeta, em uma galáxia, a bilhões de anos-luz daqui. A lei do trabalho. É uma lei natural, que significa estar na natureza. Tudo na natureza trabalha. Tudo na natureza trabalha. Quando a Lua gira ao redor da Terra e a Terra gira ao redor do Sol, há uma transferência de energia que gera movimento. Isso é trabalho. A leoa que cuida do leãozinho para que um leopardo não o devore é uma ocupação útil. É trabalho. A planta que caprichosamente cresce em direção à luz está trabalhando. É uma ocupação útil. Está gastando energia e se movimentando, buscando melhores condições de existência. Buscando melhores condições de existência. Isso tudo é trabalho. O trabalho é uma lei natural. E porque é imposto ao homem, já adentrado no reino hominídeo, o ato de trabalhar continuamente. Primeiro, porque através do trabalho, nós temos uma excelente ferramenta pedagógica de aprimoramento da inteligência. Os desafios que o seu trabalho profissional te impõe
forçam você a estudar e buscar soluções para aquilo. E além disso, os desafios sociais e familiares que a vida te impõe, o parente difícil, te força a desenvolver recursos intelectuais e emocionais que te colocam em movimento espiritual. Você gasta energia para ser melhor, perdoar e trabalhar. Então aquela pessoa que você vê que passa o dia inteiro em casa, nunca mais julgue essa pessoa como preguiçosa. Ela pode trabalhar muito mais que você, no conceito geral de trabalho. Aliás, existe um livro escrito por uma enfermeira britânica chamada Bronnie Ware, é o nome dela, que trabalhou por 35 anos no departamento de cuidados paliativos do hospital, onde ela exercia a função de enfermeira. E ela escreveu um livro cujo título é Os 5 maiores arrependimentos das pessoas no leito de morte. As pessoas que estavam com uma doença terminal e que, ao serem entrevistadas, lhes era perguntado quais são seus maiores arrependimentos. E ela fez isso por 35 anos. E aí ela fez uma coletânea daquelas respostas que se repetiam mais frequentemente. E uma das respostas era: eu deveria ter trabalhado menos, do ponto de vista profissional remunerado. Porque o fato de eu ter trabalhado menos me permitiria mais tempo trabalhando-me emocionalmente com os meus que eu amo. E agora que a vida estava no fim, no poente da existência, eu não tenho como voltar atrás e passar mais tempo com aqueles que eu amo. Então esse livro, inclusive, ele favorece essa ideia de que o trabalho não é só esse trabalho remunerado e que talvez ele nem seja o mais importante. Muito embora, nós vamos ver daqui a pouco, ele também contribua para a nossa dignidade. Então essas ideias do trabalho, elas têm muita intimidade com o que Jesus trouxe, com a boa nova, com a mensagem nova do Evangelho. No livro Roteiro de Emmanuel, nós vamos encontrar um capítulo que se chama Evangelho e Trabalho. E esse capítulo traz algumas ideias muito, muito interessantes que talvez nós não tenhamos tempo de refletir sobre antes de ler o capítulo. Então, nesse capítulo, Emmanuel diz assim: antes de Jesus, a ideia de trabalho era completamente diferente da ideia que nós temos hoje. Então Jesus também dividiu a humanidade em antes e depois no aspecto trabalho, não só no aspecto do calendário, antes de Cristo, depois de Cristo, mas também de trabalho. Porque, veja bem, antes de Jesus, o ato de trabalhar para ser remunerado era vergonhoso. As pessoas que estavam no topo da sociedade não trabalhavam. Quem que trabalhava? Os escravos e os serviçais. Os nobres não trabalhavam. Ao contrário, os nobres na terra, não de espírito. Às vezes tinha alguns de espírito também, claro, né? Mas a nobreza social não trabalhava. Quem trabalhava eram os escravos e os serviçais. Muitas vezes, pessoas de nobreza espiritual elevada, que já entendiam o prazer de servir e trabalhavam com gosto.
entendiam já a ideia de que trabalhar traz dignidade, valor próprio. Mas Jesus muda essa imagem de vergonha, de desonra do trabalho completamente. Jesus institui na Terra, segundo Emmanuel, uma nova época. Surge no mundo uma nova época. Uma época caracterizada por um ministério de ação e movimento. Palavras de Emmanuel. Ação e movimento. Já não era mais aceitável para o cristão que vivia a Boa Nova a inatividade. Não mover-se espiritualmente. Não trabalhar-se espiritualmente. Jesus inaugura essa época. Ele que foi um trabalhador exemplar, porque Jesus foi médico, foi juiz, foi advogado, foi professor, foi pedagogo e ainda foi carpinteiro. Então ele trabalhou o tempo todo, todos os minutos da sua existência. Ele era um trabalhador divino sem recompensa material. Sem recompensa material. Com ele, segundo Emmanuel, surge a ideia da superação do comodismo para servir e ajudar. Para servir e ajudar. Essa é a função primordial do trabalho, remunerado ou não. Servir e ajudar. Sempre. Servir e ajudar. Com Jesus, o trabalho passou a ser uma bênção divina. Antes, uma vergonha e uma desonra. Agora, trabalhar era uma bênção divina. E, além disso, o trabalho passa a ser uma força libertadora. Tanto o trabalho remunerado, quanto o trabalho espontâneo de servir e ajudar. Paulo exemplificou isso muito bem, essa ideia do trabalho como força libertadora. Porque assim que ele se converte à ideia do cristianismo, a primeira coisa que ele faz é voltar a trabalhar no tear. Por quê? Está lá em Paulo e Estevão. Porque ele não queria depender de ninguém para defender livremente as ideias cristãs. Ele queria ter liberdade para defender as novas ideias que ele agora acreditava. E se ele tivesse vínculo com alguém ou dependência de alguém, talvez ele tivesse que dever favores e não falar certas coisas, porque incomodaria aquele de quem ele dependia. E ele trabalhando, tendo o seu recurso financeiro para manter a sua dignidade, o seu valor próprio, o mínimo para a sua subsistência, ele era então um homem livre. Portanto, o trabalho é uma força libertadora. E no aspecto espiritual, mais ainda. A disciplina de trabalhar de maneira remunerada e de maneira espiritual nos liberta do homem velho que habitava em nós, de vícios equivocados, que nos prendem no solo profundo da infelicidade e da decepção. Quem trabalha e serve é feliz.
Nós sentimos essa sensação de felicidade quando nós servimos. Nós ficamos orgulhosos de nós mesmos. Nós temos sensação química e fisiológica de bem-estar quando nós servimos e praticamos o bem. Quando nós somos disciplinados, somos desafiados pelas nossas fraquezas, pelos nossos calcanhares de Aquiles e vencemos. Não cair naquela tentação. Não cair naquela falta que eu sempre caio. A sensação de trabalhar na vitória sobre si mesmo é uma sensação libertadora. E não é à toa que a canção do brasiliense Renato Russo diz: disciplina é liberdade. Porque aquele que é disciplinado no trabalho, ele é livre. E depois ele conclui que compaixão é fortaleza. Mas a disciplina é liberdade. E o próprio Emmanuel diz que a disciplina antecede a espontaneidade. Primeiro eu trabalho disciplinadamente, e a partir do momento que aquela disciplina é forte o suficiente, é sólida o suficiente para me movimentar, me fazer andar para frente espiritualmente, me colocar em movimento, ela me liberta de tudo aquilo que me prendia ali atrás e que não faz sentido nenhum, não tem importância nenhuma e que me prendia. Então o trabalho com o Evangelho de Jesus é libertador. É força libertadora. E para encerrar, eu gostaria de trazer uma frase que eu li há 4 dias, no culto do Evangelho do Lar, de André Luiz, do livro Sinal Verde, em um capítulo que ele chama Trabalho. Diz assim André Luiz: quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se torna a alegria do trabalhador. E esse trabalho traz esse conceito amplo, amplificado, que nós discutimos aqui hoje. Quando o trabalho se torna, quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se torna a alegria do trabalhador. Todos eles. O trabalho remunerado, o trabalho voluntário, o trabalho artístico pessoal, o trabalho espiritual. Trabalho é uma lei natural. Está na natureza. E só há progresso, só há movimento com a prática do trabalho. Que nós nos inspiremos em Jesus, no Cristo, o maior trabalhador de todos e que trabalha até hoje. No livro Antologia Mediúnica do Natal, há um relato. Eu já ia encerrar, mas eu lembrei dessa história. Agora eu vou contar. Há um relato muito bonito sobre Jesus trabalhar até hoje. Pedro havia sido crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer pregado na cruz como Jesus. Então pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E não só foi crucificado, como foi apedrejado. E durante o apedrejamento, os seus algozes debochavam dele. Onde está o seu mestre, que não te salva? E de repente, um deles, um soldado romano, de nome Sertório, pega uma pedra imensa, e é a última e derradeira pedra que é arremessada nele, porque a pedra atinge o seu crânio. E faz um traumatismo craniano gravíssimo, e ele então
já se vê fora do corpo. E quando ele está fora do corpo, ele olha no horizonte e a atmosfera se abre numa cortina luminosa. E ali vem Jesus com a sua corte celestial receber o apóstolo chamado a rocha, sobre o qual o cristianismo deveria ascender após a partida do mestre. E Pedro, muito emocionado, diz: mestre, quanta saudade! E Jesus diz: Pedro, vem a mim. E ele o conduz para alturas espirituais inimagináveis. E Pedro, quando chega lá, fica encantado com isso. Tudo muito bonito, tudo muito lindo. A presença de Jesus, de quem ele tinha tanta saudade. E o tempo passa, 2 semanas terrenas, mais precisamente. E Jesus chega a Pedro e diz: Pedro, estou partindo. Mestre, mas já? Eu acabei de chegar, eu estava com tanta saudade. Agora que eu cheguei, você já vai? E aí Jesus diz: Pedro, enquanto houver uma alma sofredora na terra, eu não posso deixar de trabalhar. Pedro se levanta e responde: eu também não. Entendeu? Entendeu. Demorou, mas entendeu. E aí os dois mergulham para a terra e visitam uma catacumba, cemitério no Império Romano, onde, naquele dia, cristãos seriam perseguidos. E quando ele chega lá, tem uma criança com febre, agonizante. E Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus, e Jesus vai, trabalha. E quando ele se dirige para assistir espiritualmente a criança, eis que o pai da criança se aproxima. E era Sertório, o soldado romano que arremessou a última pedra. Que depois da desencarnação de Pedro, se converteu ao cristianismo naquelas 2 semanas. E arrependido estava ali fazendo preces para que Pedro socorresse o filho. E aí Pedro hesita, dá 2 passos para trás, e eu imagino a cena, ele dá 2 passos para trás, olha para Jesus, Jesus, e aí ele dá 2 passos para frente de novo. E assiste espiritualmente o filho de Sertório. Então essa história traz a ideia do trabalhar e servir sempre. Se até Jesus trabalha até hoje, por que é que nós vamos nos dar o luxo de não trabalhar e de não servir? Que Ele nos abençoe sempre e nos motive a continuar trabalhando em todos os sentidos. Que assim seja.